Irmãos, hoje nós não vamos avançar no texto do Evangelho de Mateus. Você já deve ter reparado que esse versículo nós já tratamos na semana passada. Porém, uma das grandes coisas da exposição bíblica é que ela pode ser feita de um versículo, de um capítulo, de um livro inteiro da Bíblia, ou pode ser feita apenas de uma expressão. Então hoje a ideia é que eu vou estar expondo aqui apenas essa expressão aqui, o título da pregação de hoje, o que significa dizer que Jesus é o Filho do Homem. Tá? É isso que nós vamos tratar hoje aqui. Então, de repente, se você é um atento ouvinte de pregações, você pode ter pensado na semana passada, poxa, o pastor passou no versículo 20 aqui e não comentou absolutamente nada sobre o título que Jesus usou para falar dele mesmo, né? Então eu não expliquei absolutamente nada disso, eu expliquei o texto todo, porém não foquei nessa questão, porque é uma questão ampla, que eu não conseguiria tratar ela de maneira adequada em uma única pregação. Eu teria que abrir mão de alguma questão fundamental para estar falando sobre isso. Então eu preferi tratar o título em uma exposição à parte. Então, essa expressão ela aparece aqui no versículo 20 do capítulo 8, quando Jesus dá a resposta dele a aqui no caso, o primeiro candidato ao discipulado, né? Jesus está chamando as pessoas para irem até o outro lado do Mar da Galileia, convocando aquelas pessoas para seguirem ele de maneira mais próxima, uma multidão estava ouvindo aqui ele, e essas pessoas tiveram que se decidir entre seguir Jesus e abandonar suas casas, aquela cidade, e ir com Jesus aonde quer que ele fosse, ou se manter ali e deixar que Jesus seguisse adiante. E aí dois homens se apresentam até Jesus com explicações diversas acerca de seguir ou não seguir. E o primeiro, que chega até Jesus bastante empolgado, Jesus responde ele no versículo 20. Mas Jesus lhe responde: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa é a primeira vez do Evangelho de Mateus que Jesus utiliza esse título para falar dele mesmo. E essa é a expressão mais utilizada para se referir a Jesus no Novo Testamento. O título Filho do Homem aparece sendo referido a Jesus em 88 oportunidades no Novo Testamento. O destaque para esse título na palavra é tão grande que eu não teria como não tratar disso em uma única noite, tratar especificamente acerca da importância e do significado que há por trás de chamar Jesus, se referir a ele como o Filho do Homem. Então, na semana anterior, irmãos, o meu propósito foi chamar a sua atenção sobre a decisão mais importante das nossas vidas. Uma decisão que envolve seguir a Cristo de maneira pessoal. Uma decisão sobre ser ou não ser um discípulo de Cristo. Essa decisão estava diante de uma multidão de pessoas que seguiam Jesus neste momento do seu ministério. Eles teriam que se decidir entre ir com Cristo, aonde quer que ele fosse, ou permanecer ali, daquele lado do Mar da Galileia. Analisando o texto, nós tivemos a oportunidade de aprender por meio do exemplo de dois homens. Um deles, com uma atitude precipitada, foi contido por Jesus da sua euforia. Jesus lhe disse que o seu ministério era itinerante, que para ser um discípulo dele seria necessário que aquele homem perdesse o seu comprovante de residência. Ou seja, ele precisaria viver como um peregrino e um forasteiro neste mundo. Já no segundo caso, nós vemos um homem com dúvidas, pedindo para Jesus adiar a sua viagem, afinal de contas, ele precisava ainda sepultar o seu pai, que havia falecido. E aí Jesus responde a ele com uma daquelas respostas que entram para a lista de palavras duras de Cristo para nós, onde ele afirma que o seu discípulo precisa honrá-lo acima de todas as outras coisas. Um verdadeiro discípulo precisa honrar a Cristo acima até mesmo dos seus laços familiares.
O texto em si, ele ressalta a importância do discipulado, a importância de tomarmos uma decisão que é certamente a decisão mais importante de nossas vidas. Da mesma forma que os exemplos usados por Mateus aqui nos auxiliam a compreender corretamente esse chamado de Cristo ao discipulado. Eles servem para nos dizer: avalie os custos de você querer ser um discípulo de Cristo. E você precisa entender o lugar de honra que Jesus precisa ocupar na sua vida. Hoje, irmãos, eu permaneço ressaltando a importância dessa decisão. Seguir ou não a Cristo é a decisão mais importante da sua vida. Entretanto, irmãos, eu tenho total consciência de que é muito difícil, usando os exemplos aqui do texto, alguém abandonar a sua própria residência, a sua cidade. É muito difícil alguém honrar a Cristo acima dos seus laços, né, aqueles laços sanguíneos, familiares que nos unem, sem conhecermos corretamente de Cristo. Ninguém vai tomar uma decisão como essa, de abandonar a sua própria casa, de honrar a Cristo acima dos seus filhos, dos seus pais, sem de fato conhecer quem é esse Jesus Cristo. Uma pessoa, para tomar a decisão de seguir a Cristo, onde quer que ele vá, precisa primeiro ter o reconhecimento e o conhecimento de quem Cristo é. Reconhecer o que ele veio fazer neste mundo. Qual é a sua missão? Sem isso, ninguém tomará uma decisão que traga consigo tantos custos como existe no seguir a Cristo. E por isso, o meu propósito com o sermão desta noite, onde eu vou expor unicamente o significado do título Filho do Homem, o meu propósito é lhe ajudar a conhecer melhor quem é esse Jesus. Quem é esse homem o qual você precisa tomar uma decisão? Quem é esse Jesus que você precisa segui-lo ou rejeitar? E eu tenho total convicção de que o entendimento sobre esse título vai te ajudar. Vai te trazer mais conteúdo, mais informações, e informações extremamente importantes sobre Jesus. Para aí sim você conseguir tomar uma decisão não pela empolgação, não pela emoção, não com dúvidas, mas firmes de que você está fazendo aquilo que é certo. Basicamente, irmãos, quando Jesus afirma ser o Filho do Homem, ele está afirmando duas coisas. A primeira, que ele é um ser humano, como nós somos. Ele é um de nós. A segunda é que ele é o Messias prometido por Deus desde os tempos antigos. Então vejamos em primeiro lugar que o Filho do Homem é um título que revela a humanidade de Jesus. Então, para nós entendermos o significado desse título, nós precisamos buscar as suas origens. Nós precisamos buscar onde mais essa expressão aparece na palavra de Deus. Nós precisamos ir atrás dos textos antigos e descobrir se essa era uma expressão conhecida do povo de Deus antes da vinda de Jesus. E um lugar onde esse título aparece é no Salmo 8, verso 4, que diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Aqui nesse salmo, o termo filho do homem significa simplesmente ser humano. O salmista aqui ele faz um paralelismo que deixa muito claro o significado. Ele diz, e aqui eu vou parafrasear o texto, né? Quem é o homem para que Deus pense nele? Quem são os seres humanos para que Deus se importe com eles? Então esse salmo aqui, ele coloca o homem no seu devido lugar. Vocês são homens. Quem é o homem para que Deus se importe com eles? Mas existe um outro livro do Antigo Testamento que essa expressão
Filho do Homem ganha muito destaque. Aquele que souber qual é esse livro, vai ganhar um livro do irmão Adriano. Alguém sabe que livro é esse do Antigo Testamento? Oi? Não, um livro. Um livro onde essa expressão aparece diversas vezes. Oi? Ezequiel, quem falou? Posso vai ganhar um livro do Adriano. Depois cobra aí. Ezequiel. Neste livro, irmãos, Deus chama o próprio profeta Ezequiel de filho do homem em mais de 90 oportunidades. Em que sentido Deus chama Ezequiel de filho do homem? Deus estava dizendo para Ezequiel simplesmente que ele era um ser humano. Um filho do homem é simplesmente outro homem. Portanto, Jesus, ao usar esse título para falar dele mesmo, ele chama a atenção dos seus ouvintes para o fato de que ele é um filho do homem. Jesus é um ser humano, nascido de outro ser humano. E como sabemos, Jesus nasceu do ventre de uma mulher. Nasceu de Maria. Então esse nome, Filho do Homem, enfatiza, portanto, a humanidade real do nosso Salvador. Significa que ele nasceu neste mundo como nós. Significa que ele é feito de carne e de osso como nós somos. Significa que ele faz parte da raça humana como nós fazemos. Agora, nós precisamos entender qual a importância disso para nós. Por que seguir ao homem Jesus Cristo é a decisão mais importante da nossa vida? Os autores do Novo Testamento, eles enfatizam em diversas oportunidades a questão da humanidade de Jesus. E nós seguimos o Jesus Cristo descrito na palavra de Deus. Um Jesus diferente do Jesus da Bíblia, ele pode ser de alguma forma nosso Salvador? Será que um Jesus descrito como um anjo de luz, ou um Jesus que é um espírito evoluído, ele pode nos salvar de alguma forma? Esse é o grande ponto aqui. Será que é sábio e prudente da nossa parte seguir qualquer Jesus que esteja sendo apresentado aí pelo mundo? Será que é sábio e prudente da minha parte ser discípulo de qualquer Jesus que está sendo pregado por aí? Não, é claro que não. Você precisa tomar uma decisão sobre o Jesus da palavra de Deus. E o Jesus da palavra de Deus é o Jesus homem. Reparem o que o apóstolo João afirma sobre este homem, Jesus Cristo, que ele acompanhou bem de perto. Em João 1,14, um texto clássico sobre esse tema, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Depois, o mesmo apóstolo João reafirma na sua primeira carta, em 1 João 1,1, ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e o que com as nossas mãos apalpamos. O autor de Hebreus também enfatiza no capítulo 4, verso 15, que Jesus é semelhante a nós, que foi tentado em todas as coisas, porém, sem nunca pecar. Agora o ponto é, por que motivo é tão importante a questão da humanidade de Jesus? Por que isso é um assunto tão importante ao ponto dos autores do Novo Testamento darem tanta ênfase a esse fato? Porque você deve pensar, poxa, se o próprio Deus esteve entre nós, me parece mais lógico que os autores se inclinassem a escrever sobre essa maravilha. Jesus esteve entre nós, o próprio Deus. Olha que grande milagre! Deus habitou aqui entre nós. Deus esteve aqui.
Parece ser mais coerente que se escrevesse mais sobre a divindade de Jesus. Esse é um assunto, irmãos, a questão da humanidade de Cristo, que infelizmente muitos cristãos não sabem explicar o porquê que Deus teve que vir em forma humana. Por que Jesus teve que nascer necessariamente como um homem? Muitos cristãos não sabem explicar. E essa é uma triste realidade. Porque o fato de Jesus ser plenamente homem é tão importante quanto o fato de que ele é o Deus entre nós. Se Jesus não fosse homem, exatamente como nós somos, carne e osso, ele não poderia ser de forma alguma o nosso Salvador. Ele não poderia ser o nosso representante diante de Deus. Em Romanos 5,19, o texto de Deus afirma assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. O pecado entrou neste mundo por conta da desobediência de um único homem. Adão, ele era o representante da humanidade naquele momento. Agora, em Cristo, nós temos outro representante, que por meio da sua obediência encontramos redenção. Jesus veio para esse mundo como homem para ser o nosso representante. E aí vamos aprofundar um pouquinho mais. Mas por qual motivo ele teve que vir obrigatoriamente em carne e sangue? Não poderia ter vindo apenas na sua divindade? Será que ele não poderia ser o nosso representante apenas espiritual? Por que a necessidade de carne e sangue? Por que a necessidade de ser exatamente como nós? A chave para entendermos isso está em Hebreus 9:22, que diz assim: de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. A maneira que Deus instituiu para cobrir o pecado do homem, para providenciar uma maneira que a humanidade pecadora pudesse ter acesso e comunhão novamente com o seu Criador, era por meio do sangue de um inocente. Durante todo o Antigo Testamento, era o sangue de um animal inocente, que morria no lugar daquele que trazia a oferta ao altar. Então, a pessoa que levava aquele animal a ser morto no altar, lá no templo, ele estava levando um inocente para morrer no seu lugar, para que assim ele tivesse comunhão com o Deus de Israel. A ideia de sangue derramado é simplesmente a expressão para a morte. Porque o salário do pecado é a morte, segundo Romanos 6:23. Para que haja perdão, é necessária a morte de um inocente no lugar do culpado. Portanto, Jesus vem para este mundo ser o Cordeiro de Deus, a oferta de sangue pela nossa culpa. Se Jesus não fosse homem, ele não poderia ter sofrido e ele não poderia ter morrido. Se Jesus não fosse plenamente humano, ele não poderia ter tomado o nosso lugar sobre a cruz e ter sido punido pelos nossos pecados. Porque o sangue de um animal não é um substituto compatível, não é o substituto perfeito para o homem. É por isso que o sacrifício de animais precisava ser repetido diariamente. O homem é que deve sofrer a punição pelo pecado do homem.
Então, guardem essa informação. O homem Jesus Cristo é o nosso substituto perfeito. E isso, irmãos, já seria motivo suficiente para nos decidirmos seguir pessoalmente esse que veio nos substituir. Entretanto, para que alguém decida assumir os custos de seguir a Cristo, como já falamos na semana passada, para que alguém esteja disposto a pegar realmente uma cruz e seguir a Cristo, aquele Cristo que foi morto, para que não seja uma decisão baseada apenas em emoção, é preciso que você entenda a mensagem completa do Evangelho. É necessário que você creia nessa mensagem e então deposite a sua confiança nisso. É por isso que eu digo, irmãos, que falar para as pessoas que Jesus ama elas não é pregar o Evangelho. Isso não é evangelismo. Dizer para alguém, Jesus te ama. Ninguém vai ser salvo só com essa informação. Ninguém encontra o Cristo das Escrituras sabendo apenas que Jesus te ama. As pessoas precisam conhecer a mensagem completa. Só assim, alguém pode tomar a decisão de seguir a Cristo, independente dos custos disso para a sua vida. Você precisa entender o pecado. Você precisa entender as consequências dele para o homem. Você precisa olhar ao seu redor e perceber que existe sim algo de muito errado com a nossa sociedade. Existe algo muito errado com a humanidade. Nós temos exemplos claros do nosso país. Quando você vê, de um lado, um povo celebrando a tentativa de assassinato de um candidato a presidente, e hoje em dia nós vemos um outro lado comemorando a morte de uma criança de 7 anos, você percebe que tem algo errado com a humanidade. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Pecado. Você precisa, além disso, olhar para dentro de si mesmo e perceber que existe sim algo de errado com o seu próprio coração. Nós devemos reconhecer que sim, todos nós pecamos. Vivemos transgredindo as leis de Deus. Aquele que nos criou e nos deu vida. E isso nos separou completamente dele, nos restando apenas uma única certeza, a de que seremos condenados com base na sua lei. Porém, Deus, em seu imenso amor, agiu com misericórdia e providenciou um meio de reconciliação. Inicialmente, o meio providenciado por Deus foi o sacrifício de animais inocentes. O sangue desses animais no seu santo templo. Era isso que providenciava, que cobria o pecado dos homens para que eles pudessem ter comunhão com Ele. Até que um dia, Ele mesmo se sacrificou por nós. Ele mesmo providenciou a forma perfeita de remover toda a barreira que nos separava dele. E essa maneira foi a morte do substituto perfeito. O homem Jesus Cristo. Bastando agora a nós nos apropriarmos desse sangue derramado na cruz do Calvário. Devemos apenas reconhecer Ele como nosso representante perfeito, passando a ser então o nosso Salvador. E a partir deste momento, devemos andar junto a Ele. Devemos viver uma vida em obediência à Sua palavra. Porque a obediência, irmãos, ela nada mais é do que a evidência de que nós realmente nos comprometemos com esse Jesus. Como diz João 14, 23 e 24, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou.
Jesus é o Filho do Homem. E esse título revela a sua perfeita humanidade. Essa perfeita humanidade tornou Cristo nosso representante perfeito, nosso substituto ideal, e por meio da sua vida santa, ele voluntariamente se entregou como sacrifício pelos nossos pecados. A oferta pela culpa ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, ele morreu. Se entregou no nosso lugar. Esse é o primeiro significado do título Filho do Homem. Ao tomar a decisão de seguir a Cristo, você estará seguindo o homem que morreu no seu lugar, que levou sobre si a condenação, o justo pelo injusto, o inocente no lugar do culpado. Mas não é só isso. Filho do homem é também um título que revela Jesus como Messias. O segundo significado para o termo Filho do Homem é usado em referência a outra aparição desse título no Antigo Testamento, na profecia de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui, na profecia de Daniel, o título Filho do Homem é um título messiânico. Daniel está tendo uma visão do momento onde o Messias, aquele escolhido e prometido que viria para restaurar Israel dos seus pecados, se aproxima de Deus e é coroado com toda a autoridade, ou seja, uma autoridade sobre tudo e sobre todos. Quando Jesus faz uso desse título para falar de si mesmo, ele estava com isso atribuindo a profecia do Filho do Homem de Daniel a ele próprio. Jesus está nesse momento proclamando para todos os que estavam ali presentes que ele é o Messias. Não é por acaso, irmãos, que o ministério de Jesus, neste momento aqui do texto, atrai a atenção de tantas pessoas. Você vai ver nesse período direto, Jesus está rodeado de multidões. Pessoas que eram atraídas pelos seus milagres, pela autoridade com que ele ensinava, mas principalmente pela esperança de restauração do reino de Israel. Uma restauração tanto física quanto espiritual, e que duraria para sempre. O seu reino não findará. O reino do Messias jamais acabará. A glória dele é eterna. Porém, irmãos, com o passar do tempo, e nós veremos aqui ao caminhar pelo Evangelho de Mateus, Jesus começa a ensinar que essa restauração prometida para Israel não é para esse tempo. O Messias, aguardado com grande entusiasmo por todos, começa a ensinar aos seus discípulos que ele teria que morrer. E isso se torna escândalo para muitos que estavam ali. Como poderia o Filho do Homem, profetizado por Daniel, coroado com domínio sobre todos os povos, ser morto por aqueles que ele mesmo possui autoridade? Isso não fazia sentido para muitos. Mesmo os apóstolos ficaram com muitas dúvidas, até mesmo desanimados com isso. Reparem em Mateus 16, corram ali um pouquinho no Evangelho de Mateus, lá para o capítulo 16, versos 21 a 23. Vamos ficar bem claro isso aqui.
Diz aqui no texto: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Chegou um tempo onde Jesus começou a falar abertamente sobre o que iria acontecer com ele. A sua morte na cruz sempre foi a sua grande missão neste mundo. Jesus não fugiria disso. Só que isso não fazia sentido para aqueles que aguardavam um fim triunfante para o Filho do Homem, que seria coroado com o domínio eterno sobre todas as nações deste mundo. Um destino com sofrimento e morte não estava na cabeça, neste momento, de nenhum discípulo. Por isso Pedro chega até Jesus e diz: pare de falar essas coisas, Senhor. É claro que isso não vai acontecer contigo. Nós sabemos a profecia de Daniel. O Filho do Homem vai ser coroado, vai ser glorificado, vai ter domínio. E aí qual a resposta de Jesus para ele? Pedro, você cogita apenas as coisas dos homens. Vocês estão esperando esse Messias. Mas eu não vim fazer a vontade dos homens. Eu vim fazer a vontade do Pai. E essa vontade do Pai passa pela cruz, para que aí sim o Filho do Homem seja glorificado. Para isso é necessário o Calvário. E a partir deste momento, irmãos, quando Jesus começa a ensinar abertamente qual seria o destino dele neste mundo, o que acontece com as multidões? Elas vazam, desaparecem. Afinal de contas, quem que seguiria um Messias que não teria reino? Quem que seguiria um Messias que seria morto? Quem seguiria um Messias crucificado pelo império que eles sonhavam ser libertos? Isso simplesmente não fazia nenhum sentido para aquelas pessoas. É fato, irmãos, que neste momento aqui do Evangelho de Mateus, o ministério e a obra do Messias não estava totalmente clara para os seus discípulos. Eles ainda não compreendiam dessas coisas completamente. Mas reparem como Paulo, num período já pós-morte e ressurreição, ele organiza perfeitamente a ideia do título Filho do Homem como uma expressão da humanidade de Cristo e do seu ministério messiânico, exatamente nos termos da profecia de Daniel, em Filipenses 2, versos 7 a 11. Eu vou fazer a leitura aqui desse texto na NVT, que diz assim: quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Paulo diz: quando veio em forma humana, Paulo faz questão de apontar para a humanidade de Jesus. Aí ele diz: humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, foi obediente não aos anseios dos homens do seu tempo, que queriam colocar Jesus como líder, como Messias político, aquele líder militar que livraria de maneira imediata Israel do poder dos romanos. Jesus foi obediente ao Pai. E essa obediência levou Jesus até a cruz. Por isso, Deus o declarou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Por conta da obediência de Cristo, ao completar a sua missão, o Pai lhe deu todo o domínio, toda a autoridade sobre tudo e sobre todos, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra,
e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor. A ressurreição de Cristo não deixa nenhuma dúvida. Ele mostrou claramente que Jesus é o Messias, o Filho do homem de Daniel 7. E essa, irmãos, é uma informação extremamente importante para nos guiar na nossa decisão, que é a decisão mais importante da nossa vida. O que fazer com esse Jesus Cristo? Seguiremos ou o rejeitaremos? Você precisa tomar uma decisão sobre seguir o Messias, aquele que possui domínio, que possui toda a autoridade sobre as nações. Esse é um domínio que já é exercido hoje. Nós ainda não experimentamos isso de maneira plena, porém chegará o dia onde isso será consumado diante de todos. Vivemos dias onde nós olhamos ao nosso redor, olhamos para a sociedade, os valores cada vez mais corrompidos, violência, ódio entre as pessoas. E talvez isso nos leve a duvidar sobre o domínio de Cristo hoje sobre o universo. Talvez você tenha dúvida sobre isso. Talvez você duvide até mesmo que Cristo vai voltar, consumar o seu reino que os crentes tanto esperam. Talvez você pense, mas isso deve ser uma grande ilusão. Estão se iludindo quanto a isso. Mas lembre-se, os discípulos de Jesus também tiveram esse mesmo sentimento sobre a ressurreição de Cristo. Cristo falou, eu morrerei e ao terceiro dia ressuscitarei. Os discípulos se esconderam. Ficaram temendo que aquilo não fosse realmente acontecer. E o que de fato aconteceu? Tudo se realizou exatamente conforme a sua palavra. Conforme aquilo que ele havia dito e ensinado. A palavra de Jesus sempre se cumpre. Lembre-se de Isaías 46, 9 e 10, que diz: lembrem-se do que eu fiz no passado. Deus falando para Israel. Lembrem-se do que eu fiz no passado. Lembrem-se da ressurreição. Lembrem-se das dúvidas dos apóstolos. E ele continua: pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprem, pois faço tudo o que desejo. Lembre-se que esse Deus da Bíblia faz tudo aquilo que ele deseja. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. E ele entregou a autoridade de todas as coisas ao Filho. Isso significa que Cristo possui autoridade até mesmo para definir o destino eterno de cada um de nós. Vocês lembram de Mateus capítulo 7, versos 21 a 23? Muitos se achegarão a Cristo dizendo: Senhor, Senhor. Mas sobre Cristo está a autoridade para afastar aqueles que não fazem parte do seu reino. E quem são as pessoas expulsas de Cristo na sua presença? Aqueles que Jesus nunca conheceu. Ou seja, aqueles que não possuíam um relacionamento pessoal com Cristo. Aqueles que não eram verdadeiros discípulos. Uma boa maneira de ilustrar tudo isso aqui, sobre pensarmos sobre Cristo, discipulado e tudo mais, é olharmos para Cristo como um rei, que de fato ele é. Só que o reino de Cristo é um reino bastante peculiar. Ele é diferente de todo o reino que esse mundo já conheceu. O reino do Messias não tem fronteiras. É sobre todos os povos. Ele é o rei dos reis. E esse reino é um reino eterno, que não tem fim.
Um rei, ele possui autoridade e poder sobre o seu povo. Sobre o rei está o destino da nação. E eu vou trazer alguns aspectos que envolvem um reinado. Se você reconhecer Jesus como um bom rei, então isso talvez acabará com suas dúvidas sobre a decisão de seguir ou não a ele. Sobre se submeter voluntariamente a esse rei ou não. Então, um dos aspectos do rei é que ele é o dono da terra. Ele é o proprietário do reino. Toda a extensão do reino pertence a ele. E o rei, ele cede a sua terra para que os habitantes do reino possam sobreviver, possam cultivar, possam ter o próprio sustento. A terra que o Messias nos oferece no seu reino eterno é uma terra extremamente produtiva. O Messias promete que no seu reino não haverá fadiga, não haverá trabalho árduo para plantar e colher. Plantar será fácil e a colheita será abundante, porque as suas terras são as melhores terras. E além disso, ele mesmo vai fornecer tudo aquilo que nós precisamos para que a gente desfrute de uma vida abundante neste reino. Um bom rei é também um bom guerreiro. Um bom rei é aquele que sempre que o povo corre algum perigo ou ameaça, ele está pronto para defendê-los. Um bom rei é aquele que não fica atrás de fortalezas do seu próprio castelo, escondido durante a guerra, para que ele não seja morto. Mas o bom rei é aquele que vai para a batalha, que está sempre pronto a dar a vida pelo seu povo. Um rei assim é digno de ser seguido. É digno de ser honrado. E Mateus 20, 28 diz que tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem não se submeteria a um rei que entrega as suas melhores terras e ainda por cima está sempre pronto para nos defender, disposto a dar a sua própria vida por nós? Isso nos leva a mais uma característica de um bom rei. Um bom rei é também um bom pastor, que cuida amorosamente do seu povo. Salmo 23, versos 1 a 4 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protege. Jesus afirma em João 10, 14 e 15 que eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me seguem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Você gostaria de fazer parte de um reino onde o rei lhe coloca na melhor terra, em pastos verdejantes? Onde esse rei guia o seu povo em toda a justiça? Onde você não precisa temer passar por dificuldades, porque esse rei está sempre ali pronto para te levantar. Eu quero fazer parte desse reino. Um bom rei também é aquele que perdoa as dívidas do seu povo quando eles estiverem oprimidos. Em Levítico 25, você encontra a lei do perdão de dívida ao povo de Israel. Você encontra nesse mesmo capítulo o ano do jubileu, onde as propriedades que eram vendidas por dívidas, elas retornavam aos proprietários originais para que eles sempre tivessem aonde plantar e aonde sobreviver. E o que o Messias, o Rei Jesus Cristo, fez por nós em relação às nossas dívidas? Paulo conta em Colossenses 2, verso 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões
e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, encravando-o na cruz. Jesus cancelou as nossas dívidas na cruz do Calvário. Esse é o retrato do Messias, do rei que você precisa se submeter ou não. E essa é uma decisão a ser tomada nesse tempo. Porque toda a autoridade já foi entregue a este rei. E no dia que ele vier consumar o seu reino, não haverá mais chances de decidirmos corretamente. Jesus é o Filho do homem, perfeito em sua humanidade, perfeito no seu caráter messiânico. O que você decidirá sobre Jesus Cristo? Essa é a decisão mais importante da sua vida. Você pode ou fazer parte do reino do Messias, ou você pode tentar construir o seu próprio reino neste mundo. Você pode se submeter a esse rei amoroso, um rei provedor, um rei que jamais será derrotado, um rei que lhe promete um futuro de alegria plena, que lhe oferece um reino de justiça, um rei que promete te cuidar sempre, nunca lhe deixar faltar absolutamente nada, ou pode tentar encontrar um futuro para si próprio, tentar fazer você mesmo, sair desbravando com as suas próprias forças. Só que tenha consciência, irmãos, de que as terras que você está ocupando hoje para construir o seu próprio reino não são suas. Pertencem àquele que já foi coroado com toda a glória e domínio. E nós vivemos dias onde esse rei ainda permite que os seus adversários desfrutem dos seus domínios. São dias onde ele ainda tolera os que se rebelam contra o seu reino. Mas ele já enviou o seu arauto. O mensageiro do rei já foi enviado aos quatro cantos deste mundo, avisando a todos de que é iminente o dia em que esse rei reivindicará a posse das suas terras. E nesse dia, quando ele vier, haverá choro e ranger de dentes. Porque as pessoas que foram expulsas da presença desse rei perceberão que recusaram uma oferta que era irrecusável. Elas não creram nos portadores da mensagem do rei. Muitos, inclusive, foram mortos por eles. As pessoas viveram tanto tempo nas terras desse rei que elas imaginavam que esse rei nem existia. Ou que ele jamais teria coragem de expulsá-los dali. Afinal de contas, havia pessoas boas que apenas não acreditavam que aqueles avisos fossem verdadeiros. Mas eles eram verdadeiros. Afinal de contas, tudo que esse rei fala sempre se cumpre. Mais cedo ou mais tarde, as palavras do rei se consumariam. Qual será a sua decisão? O que você fará com as palavras do rei? Olhe para o Filho do Homem e creia no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cheio de graça e de verdade. Recusar a oferta amorosa e graciosa de um rei, que entregou a si mesmo como oferta pela nossa culpa, é o maior erro que podemos cometer neste mundo. Que Deus nos livre deste erro. Vamos orar.